Eu sou a favor do banimento. Romário, Cajuru, sem punição, você não vai chegar a lugar absolutamente nenhum. Eu costumo dizer que a impunidade é a semente do próximo crime. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Sem punição severa. Não adianta advertência, não adianta uma carta, não. Se você participar desses esquemas que prejudicam a credibilidade, prejudicam o resultado, prejudicam o trabalho sério de outros clubes, você vai ser banido do futebol. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho muita liberdade de falar sobre o John Textor. Por quê? Eu não tenho absolutamente nada contra, aliás, eu tenho um profundo respeito ao Botafogo, aos torcedores do Botafogo. Mas eu fui eleita presidente do Palmeiras para defender, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós fizemos uma denúncia também para que ele comprove o que ele está dizendo. Resumindo, Cajuru, se ele não comprovar absolutamente nada, porque até agora, objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma. Eu desconheço, eu não vi. Sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro. Porque com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, sabe? Isso ele afeta não só o Palmeiras, sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro. Medidas na esfera criminal, civil e desportiva. Nós vamos aguardar, porque estão em trâmite ainda. Nós não vamos desistir enquanto esse cidadão não for devidamente e exemplarmente condenado. Porque ele não vai ficar fazendo alegações sem provas absolutamente nenhuma, descredenciando 2 títulos que foram conquistados de uma forma com muito trabalho, de uma forma muito transparente pelo Palmeiras. Eu gostaria de saber se o Botafogo tivesse sido campeão, se ele estaria denunciando manipulação. Não, claro que não, sabe? O John Textor, ele tem que saber que ele está na história do Botafogo, tá? Na história do Botafogo. Porque perdeu um campeonato que estava na mão dele, sob responsabilidade dele. Então, ele vai ser lembrado pro resto da vida por esse episódio. Olha, eu sou obrigado a dizer o seguinte, para comprar uma briga com a Leila, você tem que estar preparado, porque ela se comunica muito bem. Ela é muito talentosa com as palavras, muito cuidadosa com as palavras, muito assertiva. Resumindo, eu acho que ela dá um show toda vez que ela dá entrevista. Ela sabe se comunicar muito bem. E ela tem deixado a situação do Textor em alguns momentos constrangedora, como ela fez na CPI, como ela fez no programa Roda Viva, do qual você participou. Sou obrigado a dizer que, por outro lado, o Textor nunca fez uma acusação diretamente ao Palmeiras, né? O Textor acredita que há manipulação de resultados que levaram às conquistas. Ele acha que os 2 títulos, ele defende que os 2 títulos do Palmeiras, nesses 2 títulos houve manipulação, mas ele nunca fez uma acusação direta ao clube. É bom deixar isso claro também. Ele disse que o Palmeiras foi o beneficiário. Agora, então, quem pagou, quem recebeu, quem fez? O Textor até hoje nunca falou sobre isso. Ele tem os relatórios dessa empresa Good Game, que é uma empresa de Lyon, e essa empresa tem 2 tipos de software. Já contei algumas vezes aqui, conto de novo, não tem problema, é importante explicar de onde vêm as denúncias que ele faz. Um dos softwares é simplesmente para dizer errou, acertou, aqui foi falta, aqui não foi. E como a gente já exibiu aqui no Seleção algumas vezes, nossos especialistas, o PC, discordamos do que essa empresa considera muitas vezes erro claro. Essa empresa, por exemplo, considerou que o segundo gol que o Botafogo marcou contra o Flamengo foi legal. E a gente aqui opinou que não, que o gol foi legal. Então, esse é um software. E o outro software dessa empresa, e eu já pude assistir a esse material, já contei aqui, é um software, segundo a empresa, segundo o Textor, capaz de detectar manipulação, comportamento suspeito de jogadores e de árbitros. Então, baseados nos relatórios desse segundo software que analisa comportamento de jogadores e de árbitros, o Textor está fazendo as acusações que faz de manipulação no futebol brasileiro. É sabido já há algum tempo, o Textor tornou público, inclusive, que esse relatório, por exemplo, aponta 5 jogadores do São Paulo naquela vitória.
O vídeo que a gente vai exibir aqui, sem cortes, é exatamente da maneira como o John Textor divulgou. Vocês conferem agora. Longa, longa, uma disputa, chegou na bola. Atenção à tática. Falta o cartão amarelo. Jogador do Palmeiras, 2 correndo, Braulio, vira. Tá. A falta tá confirmada, tá? Gomes tá bem. Braulio, é um amarelo pra ele, tá? Puxa toda a camisa. Apesar que não tem mais defensor, tá? Ô, Graziano. Parar no momento do contato. A pressa é de vocês. A pressa é de vocês. Tem configuração. Tem configuração dos 4 elementos. Tem direção, tem posse, não tem A pressa é de vocês, o que tá falando em partida. não tem domínio. Senão vai sair. Tá? Você também tá reclamando. O atleta mais próximo é o companheiro dele. Vai para a banca. Exatamente. Aqui não há. Perfeito. Pra mim tá muito claro também. 34? Estamos parados no momento do chão de Número Braulio. 34. Barulho, velho. Braulio, Pode botar. Oi. você deu cartão amarelo pro 34, né? Não. Sugiro revisão para possível doxo, tá? Aí, pode parar aí. Aqui mesmo atrás. Antes um pouco. Aí, tá? Já tô aqui, Traci. Aí eu vou soltar na marca onde tá falta, tá? Ele vai ter direção, não tem defensor. Beleza. Direção, possibilidade de dominar a bola. Distância e não tem defensores. Tem até Distância, o não tem companheiro defensor, com ele. Perfeito. Ele tá em divergência. Eu só não tinha claro pra mim a direção, que pra mim agora é claro. Tô voltando, Vou te mostrar então. abaixo. Isso, ele atinge e depois segura. Vai no gol lateral. O que tá falando, irmão? Vai no gol lateral. Pode ir. A direção é pro gol, tá entrando na área. Tô voltando com o cartão vermelho. Tens a tática pra fechar? Abre. Está aberto. A câmera tática. Não. Está aberto. 16,50. A câmera tática. Tô tá. voltando, pra mim é claro. Estamos a 16,50. A tática. Não. Pode pôr a Tá tudo bem, 7. tá tudo bem, já pego a direção. Ok. O jogador tem até possibilidade de passe. Ok. O jogador tem até possibilidade Tá indo de passe. até a bola, tá indo pra área. Ó, pessoal, cabine, me escuta? Pode falar, Braulio. Braulio. Com tiro livre direto, cartão vermelho por 37 por Doxo. 34, Adrielson. 34. Perfeito. Braulio tá aqui do meu lado. Vocês viram o tipo de material que o Botafogo tem e ali está escrito. Isso prova que uma imagem foi suprimida, isso prova, né? O nome do vídeo é manipulação do VAR. O que é doxo? Doxo é impedir uma chance clara de gol. E para que o jogador seja expulso por isso, a chamada falta tática, como o vídeo mostrou, ele tem que atender a 4 requisitos. Os 4 têm que estar ticados. O primeiro é distância ao gol. Se você considera que a distância ao gol é curta, né? Check. Tem direção ao ataque? Se sim, check.
Probabilidade de dominar a bola? Se sim, check. Número de defensores. Tem outros defensores que possam impedir que o jogador vá direto ao gol ou dê uma assistência? Se você acha que só tem o goleiro, check. Se você entende que esse lance cumpriu os 4 requisitos, você entende, como VAR e arbitragem de campo, que ele deve ser expulso. Ontem, o Salvo Espínola, que já foi nosso comentarista aqui, divulgou nas redes sociais a opinião dele. O jogador foi bem expulso, ele cumpre os 4 requisitos. Nosso comentarista de arbitragem, Paulo César Oliveira, também entende que se cumpriram os 4 requisitos. E eu peço que a gente mostre o ângulo da câmera que foi suprimido, insistir com o PC. Mas você acha que diante desse ângulo que o Botafogo insiste que foi suprimido, né? Você acha esse ângulo exatamente? Você acha que isso mudaria o julgamento da arbitragem? O PC opina que não mudaria, que mesmo que se tivesse exibido esse ângulo, o julgamento seria o mesmo. Então, ou seja, na opinião dos comentaristas de arbitragem que eu citei, o Sálvio e o PC, o jogador foi bem expulso, ainda que essa imagem não tenha sido mostrada, na opinião deles, essa imagem não mudaria o julgamento do VAR e o julgamento da arbitragem de campo. O debate é livre, cada um tem o seu entendimento, evidentemente, mas é bom deixar claro que 2 ex-árbitros opinaram que esse ângulo não teria mudado a análise da expulsão do Adrielson. O argumento de que a bola segue adiante, a preferência era do jogador do Palmeiras, ele ganha a disputa e é atingido na sequência. Exato. Eles opinam... uma interpretação possível. Perfeito. E não é só atingido, né? Depois ainda tem o Adriel segurando a camisa. Porque tem esse primeiro toque na bola e aí na sequência do movimento pega na barriga do Breno Lopes, né? E depois com o braço esquerdo, quando ele sente que perdeu o lance, ele segura e puxa por trás o Breno Lopes. Então tem... Então, para você... E essa parte não fica clara nessa imagem, né? Tem que ver por outra, né? O puxão. E é só, deixa claro, eu até acho que o VAR poderia exibir essa imagem, mas assim, o VAR exibe as imagens que ele entende serem suficientes ou necessárias para análise. Eu concordo com o PC e com o Sálvio, cara. Eu estava no estádio... E quanto estava o jogo? Estava 3-0, né? E faltava quanto tempo? Era comecinho do segundo tempo. O Botafogo ainda tomou mais 3 gols além desse. Foi. Além desse não, porque esse nem foi gol, né? O Botafogo tomou 4 gols. Tomou 4 gols. Eu entendo a interpretação. Em menos de 20 minutos, e a culpa é por causa de uma expulsão. Não, e outra, você está discutindo a interpretação. Tava 3-1. 3-1. Eu entendo a interpretação. A expulsão foi aos 30 do segundo tempo, já estava 3-1. Então, é possível você dar vermelho num lance como esse? A gente entende. Você teria dado vermelho? Eu não daria. Eu acho que é lance para cartão amarelo. Um por vez, gente. Você não daria vermelho? Eu acho que é lance para cartão amarelo. Martim, você daria vermelho? Eu acho que está bem expulso. Roger? Analisando, sim. Bem expulso? No VAR, né? No campo eu também acho. Eu ia de amarelo, mas no VAR... Então aqui a gente forma uma maioria pela expulsão, né? 3, Martim, Roger e eu entendemos não acho que o amarelo seja um absurdo. Também. Eu não acho o vermelho. O vermelho Sim. Futebol tem essas zonas cinzas aí. Do campo, o árbitro, na hora. No campo ele deu amarelo, aí o VAR chama para rever e ele dá o vermelho. Isso que eu acho errado no futebol brasileiro, sabe? Tem muito, né? Não. Mas calma, se o VAR entende que se cumpriu os 4 requisitos do DOCS, tem que chamar, cara. Sim, mas não é nenhum absurdo, era uma interpretação do árbitro, não tinha nada ali, o árbitro teve aquela percepção. Aí eu tô com você, Lino. Eu acho chato. Aí não é um erro claro e evidente para... Olha o tempo que isso tira do espetáculo, olha a chatice. Mas aí você acha chato, então, o VAR, porque o VAR existe para isso. Se o VAR entende que o juiz não expulsou um jogador que cumpra os 4 requisitos do DOCS, o VAR tem que chamar, cara. Era um amistoso.